Olá, paz do Senhor Jesus Cristo, você que está aí adquirindo o livro Interpretando o Apocalipse versículo por versículo, o volume 1, que contempla os capítulos 1 a 3 do livro de Apocalipse. Bom, passar algumas características desse material para você. A princípio eu falo sobre a literatura que estava disponível para a igreja primitiva poder interpretar a doutrina das últimas coisas. Eles tinham o Antigo Testamento, o livro de Daniel, e eu falo como as epístolas vão sendo escritas, depois do Evangelho, para poder dar recurso à igreja primitiva para interpretar a volta de Jesus. E falo também que muitos cristãos do primeiro século, eles acreditavam que Jesus voltaria ainda no primeiro século. Isso era natural, já que Jesus ele não falou, por exemplo, que eu voltaria daqui a 2000, 2100 anos, 2030 anos, nós não sabemos. Mas eles aguardavam Jesus para aquele período. Bom, no segundo momento eu falo sobre as 7 cartas, 7 igrejas do Apocalipse e procuro fazer principalmente uma interpretação histórica. Essas 7 cartas, elas sem dúvida representam períodos da igreja. E aqui eu falo da que eu acredito ser a verdadeira igreja de Jesus. Eu defendo que a Igreja Católica nunca foi igreja de Jesus. A Igreja Católica foi uma organização político-religiosa feita por Constantino, que desde o começo, quando Constantino organizou, eles usavam o incenso de Mitra, o incenso de Júpiter, então já era um culto pagão. Aí eu faço uma identificação histórica interessante, porque, por exemplo, no período de Pérgamo diz que tinha um falso profeta lá, que é chamado de um falso profeta Balaão. Então eu faço uma comparação com Balaão, a profecia de Balaão, as coisas bonitas que Balaão fala na sua profecia, mas as suas heresias, as suas atitudes erradas. Então procuro nesse período do início da Igreja Católica, ali do ano 312 até o ano 430, que é o período profético da Igreja de Pérgamo, eu procuro alguém ali que se enquadre naquela profecia de Balaão, ok? Para poder identificar quem é o Balaão de Pérgamo. Então, lendo o livro, você vai identificar aí quem seria o Balaão de Pérgamo. Pois bem, também na igreja de Tiatira tinha lá a falsa profetisa Jezabel. Então, quem é essa falsa profetisa Jezabel? Eu falo que ela gera filhos. Então, a falsa profetisa Jezabel, ela domina o período de Tiatira, o período chamado de Era das Trevas. Ou seja, a era que a Igreja Católica dominou é a Era das Trevas. Então, ela não pode ser a Igreja de Jesus, porque a Igreja de Jesus é a luz do mundo. A Igreja Católica não dá para aplicar a ela o título da Igreja de Jesus, coluna e firmeza da verdade. Pois bem, e nessa igreja de Tiatira, que tinha essa falsa profetisa Jezabel, tá bom? Eu falo que nesse período, no ano 431, é um período marcante da Igreja Católica. Por quê? Porque a Igreja Católica ela fez um concílio na cidade onde Diana era adorada como deusa dos romanos. E Diana, todos sabem quem era ela. Diana era Semíramis dos babilônios, que entre os romanos era adorada como Diana. E o que a Igreja Católica fez? Ela pegou todo o culto de Semíramis, os títulos de Semíramis, Rainha dos Céus, Mãe de Deus, Nossa Senhora, e aplicou a Maria. Também nesse período que a Igreja Católica pega todo o culto de Semíramis da Babilônia, todo o culto de Mitra, por exemplo, o dia 25 de dezembro era o dia do culto a Mitra, eles botaram como culto a Jesus, tá ok? Então, nesse período, a Igreja Católica, ela assume totalmente as doutrinas da Babilônia. Ali, ela é, com certeza, a Babilônia apocalíptica. A religião da Babilônia, eu explico por que ela não pode ser Roma. Alguns que defendem que a Igreja Católica é a verdadeira igreja de Jesus, dizem que a Babilônia apocalíptica é Roma. Eu explico por que não pode ser Roma. Isso é uma contradição fácil de ser derrubada. Ela é, de fato, a Babilônia apocalíptica. E explico quem são os filhos que Jezabel gerou nessa igreja de Tiatira, que Jesus diz que iria colocá-las
no leito. Então eu explico quem são esses filhos. E principalmente eu coloco aí quem é a verdadeira igreja de Jesus que esteve fugindo da perseguição da Igreja Católica e que a Igreja Católica diz que conseguiu exterminá-la no 7º século da era cristã, mas eu digo que ela está viva, ela continua aqui até hoje, né? Eu faço parte dessa igreja. Bom, e falo até a mensagem da igreja de Laodiceia. Esse é o volume número 1, né, dessa coleção, que faz parte desse curso, Interpretando o Apocalipse, versículo por versículo. Boa aquisição, boa leitura. Esse livro ele também traz um recurso bem interessante, que é o uso de QR Code por todo o livro. O livro ele está todo explicado, né? Então, onde você estiver lendo o livro, em um ônibus, em qualquer lugar, você encontrar um QR Code, então você pode fazer o seguinte, você bate uma foto desse QR Code e automaticamente ele já vai abrir no site do YouTube com a explicação daquele tópico. Aqui o exemplo dele sendo o vídeo já explicando exatamente aquele ponto daquele QR Code. Então o livro ele é todo explicado, né, por todo o livro, com a explicação que foi feita durante o curso Interpretando o Apocalipse versículo por versículo. Esse livro é resultado desse curso. Então é um recurso interessante para você poder ler o livro e ter a explicação do autor no momento que você lê o livro. Então, boa leitura.